Boa noite a todos os nossos alunos do curso de Pedagogia. Meu nome é Priscila Castro, eu sou coordenadora pedagógica aqui da FASU Educacional. É um imenso prazer hoje que nós convidamos a professora Andréa Cassone, escritora, mãe, professora, especialista em educação infantil, em alfabetização e letramento, né, propulsora de vários trabalhos, como livros, que nós vamos estar fazendo sorteio dos livros dela, da atuação pedagógica no âmbito escolar. Tem uma vivência imensa, uma pessoa humana. A gente fala tanto na FASU Educacional que nós prestamos o atendimento humanizado, e nada melhor do que a professora Andréa Cassone hoje, para trazer as suas vivências, experiências que estão dando certo na educação, que sugestões incríveis que, pelo simples fato de você mudar você mesmo, você começa a mudar o outro. Então, hoje ela vem aqui trazer sugestões, trazer para nós conhecimento de todo esse universo lindo que é a alfabetização e letramento. Andréia, seja muito bem-vinda, a gente... Nossa, fica muito feliz com a sua presença hoje aqui na FASU Educacional para com os nossos alunos, né? Então, sinta-se à vontade em casa, viu? A gente está muito feliz com você aqui. Boa noite, Priscila, boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer, né, a FASU por essa oportunidade de poder conversar com... pessoas que escolheram uma profissão que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu estou vamos colocar aí, mais de 30 anos na área educacional, como professora, já exerci vários papéis dentro da educação, mas eu sempre digo que o mais encantador para mim é ser professora. Eu gosto de ser professora. Então, gratidão, Priscila, pelo convite, é uma alegria muito grande estar essa noite com vocês. E, Priscila, você vai puxando a minha orelha aí quando eu tenho que parar de falar um pouco, viu? Porque quando o assunto é educação, eu gosto de falar. Também, se tiver alguma pergunta, né, que vocês quiserem fazer no decorrer da minha fala, também estou aqui à disposição para conversar com vocês. Então, deixa eu colocar aqui primeiro o primeiro slide, e contando um pouco, né, a Priscila já falou sobre a minha vivência, então eu tenho uma vivência, vamos dizer assim, bem expressiva na área da educação. Eu já fui professora desde educação infantil até cursos de pós-graduação, então eu tenho essa vivência em todas as áreas, em todas as idades, e eu vou falar aqui para vocês, educação infantil é minha paixão. Eu gosto da criança quando ela está no auge da aprendizagem, quando ela está querendo aprender, quando ela tem aquele espírito de investigação, de querer conhecer o mundo. Então, é realmente uma fase que eu gosto demais. Eu faço palestras, né, hoje, na área da educação. Eu escrevi um livro que se chama Atual Vida Pedagógica, que depois a Priscila vai fazer um sorteio para vocês, onde eu conto toda a minha experiência como educadora. Eu também tenho vasta experiência em vários sistemas de ensino, onde já fui colaboradora do sistema de ensino do Objetivo, fazendo, né, a proposta pedagógica do Objetivo, enfim, é uma longa história, mas eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre a alegria de ser educador, a alegria de escolher ser professor, numa época tão desafiadora como essa. Então, eu vou começar falando para vocês, e depois eu vou explicando o motivo disso, por que
que eu inicio falando sobre aspectos afetivos. Tá todo mundo vendo, Priscila? Tá todo mundo vendo? Tá sim, André. Eu estou aqui com o celular ligado, certinho. Tá todo mundo vendo e ouvindo. Pode seguir, tá? Qualquer tá problema, a gente vai conversando aí. Pode seguir, tá perfeito. Você me fala. Então, nós vamos começar falando sobre os aspectos afetivos positivos, o quanto eles contribuem nas relações sociais estabelecidas entre a criança e o adulto e quanto eles determinam como essa criança se formará, contribuindo para a formação de um ser íntegro, de um ser equilibrado. E o mesmo acontece no contexto escolar. É a mesma coisa, a mesma segurança que a criança precisa ter no seu lar, ela precisa ter em casa. Quem fala muito sobre isso é o Rudolf Steiner, e aqui eu já deixo uma dica para vocês, pesquisarem sobre o Rudolf Steiner, sobre a antroposofia, a pedagogia Waldorf, porque ela ajuda demais no nosso desenvolvimento como professores e nos ajuda a entender o universo infantil. Então, a gente precisa entender essa figura do professor. E a nossa conversa hoje é essa, já que estamos aqui numa faculdade, num curso de pedagogia, conversando com professores, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre essa figura do professor, que é a figura de um professor sensível, generoso, afetivo, tendo o amor como estratégia pedagógica verdadeira. Gente, isso eu falo sem medo algum de errar. Se o amor não fizer parte do processo de formação de vocês, vai fazer outra coisa, muda de área. Esse amor pela educação, o amor pelo ser humano, ele tem que estar presente o tempo todo. E quando eu digo um professor sensível, generoso, afetivo, eu não estou falando que o professor tem que ser bonzinho, tem que ser bonzinho, tem que deixar os alunos fazerem tudo, não é isso. Tem um ponto muito importante, que eu sempre falo nos cursos de formação. O amor e o rigor, dentro da conduta dos professores, precisa acontecer o tempo inteiro. Por quê? Porque se eu sou só muito amorosa, o que vai acontecer? As crianças vão entender que eu sou flexível demais e elas vão criando asas e vão dominando o espaço escolar. Se eu sou rigorosa demais, eu afasto a criança, eu afasto a afetividade, porque fico muito rigorosa, então fico autoritária demais, uso do autoritarismo, que também bagunça todo o processo de interação escolar. Então, precisamos caminhar entre o amor e o rigor. Ser rigoroso não é sinal de ser bravo excessivamente, expor a criança, gritar. O grito, gente, por favor, se vocês vivenciarem, fizerem estágios com professores que gritam, por favor, comecem a observar como o grito não funciona. O grito, ele espanta no momento que a professora se descontrola e dá o grito, depois volta novamente a bagunça. Então, o grito, o professor estar alterado, não ajuda em nada no processo. Agora, ele ser rigoroso, sim. Então, com calma, ele pontuar. Esses são nossos combinados. Vocês sabem que eu não abro mão dos nossos combinados. Se nós fizermos isso, acontecerá isso. Se fizermos assim, acontecerá assim. Então, o professor ponderado e rigoroso nos combinados, ele terá uma sala de aula controlada. Então, o amor e o rigor sempre na mesma balança, sempre tentando se equilibrar, mantê-los equilibrados, para que a gente consiga um equilíbrio em sala de aula, consiga a atenção das crianças. Eu nunca tive problema, gente, com indisciplina em sala de aula. Eles sempre comentavam, nossa, tia Andréia é brava, ai, mas ela é muito legal. Eu era brava em que sentido?
que eu exigia que a gente cumprisse os combinados. Se eu tivesse combinado alguma coisa com eles, tinha que acontecer. Eu não abria mão. Então, eles sabiam disso, eles sabiam que eles podiam contar com o nosso combinado. E isso que causa na criança? Confiança. Ela confia naquele adulto que está lá com elas, que está cuidando, que está ensinando. Então, elas acalmam o coração e param de nos desafiar. Porque a criança fica o tempo todo desafiando, 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 até ela enxergar até que ponto ela pode ir. Então, se o professor é sempre ponderado e faz os combinados, então eu gostava sempre de deixar os combinados no quadro, na lousa. Hoje vai acontecer isso, 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 isso. Para que isso aconteça, nesse momento, eu preciso da atenção de vocês. Agora nós não vamos conversar. Agora, quem fala sou eu. Depois eu vou abrir o espaço para vocês falarem. Tudo que é combinado alcança resultados positivos. Agora, se o professor combina uma coisa e não cumpre, a criança sente, a professora fala, mas nunca cumpre, ela promete e nunca faz. Aí, isso cria uma instabilidade emocional nas crianças, o que causa a indisciplina. Então, a gente precisa aqui, a minha proposta é que a gente utilize realmente o amor como estratégia para o sucesso da sala de aula. Então, a afetividade vivida no espaço escolar garante uma aprendizagem significativa e uma alfabetização letrada. E nós vamos entender aqui, gente, quando eu falo de alfabetização, não é só a decodificação de letras, de símbolos, mas é a alfabetização de uma forma geral, é a evolução da criança, é o raciocínio, enfim, é o desenvolvimento da criança. Alfabetização, eu sempre falo, todo mundo consegue alfabetizar. Agora, é uma alfabetização significativa? É uma alfabetização letrada, em que traz significado para a criança? Aí já é outra história. Então, eu trago agora para vocês também alguns pedagogos que consideravam o afeto como principal ferramenta de aprendizagem. E isso, gente, já é comprovado pela neurociência. A gente tem aí a neurociência trazendo grandes contribuições para a área educacional. E nós já sabemos que a área cerebral que a criança aprende é no sistema límbico do cérebro. E o sistema límbico, ele é responsável pelas emoções. Então, vejam que interessante. A aprendizagem acontece no sistema límbico, no sistema das emoções. Então, vejam como o afeto, como o sentimento está ligado no processo de educação, na aprendizagem significativa. E um dos principais pedagogos que eu adoro, que eu estudei muito sobre ele e que me trouxe grandes contribuições é o Rudolf Steiner, né? A gente pode dizer que ele é o pai da pedagogia Waldorf, da antroposofia, e ele considera que o professor precisa olhar para o aluno como um ser integral. O professor precisa considerar o físico, precisa considerar o emocional e o espiritual do aluno. Veja bem, espiritual, nós não estamos falando de religiosidade do aluno, nós estamos falando de uma composição do ser humano integral, porque sim, somos todos nós, físico, emocional e espiritual. Não tem nada a ver com religião, mas é o espiritual no sentido de entender como aquele ser que está se apresentando lá para a gente, que no momento nós seremos tutores deles, nós seremos responsáveis pelaquela criança, como que a gente enxerga aquele ser que está na nossa frente. Então, precisa ser de uma forma global, não adianta nada a gente trabalhar só o físico da criança, ou trabalhar só o social, ou trabalhar só o emocional, ou trabalhar só o espiritual, e, Andrei, como é que a gente trabalha o espiritual? O espiritual a gente trabalha com a contação de histórias, nada mais maravilhoso do que os contos de fadas para as crianças, porque vai alimentando
e ela vai se desenvolvendo o imaginário, as emoções, as histórias equilibradoras. Então, existem inúmeras histórias que o professor pode utilizar para contribuir com o desenvolvimento espiritual dessa criança. Então, aqui vai a minha primeira dica, gente, de pesquisa, o Rudolf Steiner, que trouxe, assim, quem conhece a pedagogia da Waldorf sabe o quanto ela é eficaz no desenvolvimento do indivíduo. Outra pedagoga maravilhosa, que eu também sou, assim, grande admiradora, é a Maria Montessori. Também convido vocês para estudarem Maria Montessori, para entender como ela analisou o crescimento infantil, que foi maravilhoso. E ela fala uma coisa muito interessante, ela fala sobre a bondade dos professores, o caráter, a ética, como fatores primordiais. Então, ela fala, quem são as pessoas que estão com as crianças? Então, quando ela tinha os experimentos e tinha a escola, ela tinha a clínica, ela trabalhava com crianças com problemas de aprendizagem, com problemas de desenvolvimento. Então, quando ela ia contratar, né, uma equipe, as pessoas, professores, para trabalhar com essas crianças e desenvolver o método dela, ela queria saber quem era aquela pessoa. Quem era aquela professora ou aquele professor? O que eles eram na vida? O que eles faziam? O que eles pensavam? Porque isso diz muito, né, no processo da aprendizagem, o que é o professor. Se eu sou uma pessoa estourada, se eu sou uma pessoa nervosa, se eu sou uma pessoa que tem pouca paciência, se eu, às vezes, não ajo com integridade, vocês acham que a criança vai captar o quê? Ela vai captar o que eu falo ou o que eu sinto, sentimento? Ela vai captar sentimento. Então, isso causa grande revolta nas crianças quando aquele ser que está lá como professor delas não mantém ética, caráter, bom senso, não cumprem o combinado. Então, vejam a extensão disso, vejam como é importante que o professor, antes de tudo, se conheça, saiba quem ele é. Ah, ok, ninguém é santo? Não, ninguém é santo, todo mundo tem defeito? Tem. Tá, mas qual que é o meu defeito maior? A pessoa tem que encontrar em si aquilo que ela precisa melhorar, para que ela seja melhor em sala de aula. E o Rudolf Steiner traz muito isso com a questão dos temperamentos. No meu livro, eu falo, assim, um capítulo inteirinho sobre os temperamentos e como trabalhar o temperamento do professor versus o temperamento dos alunos, porque os temperamentos, eles criam um embate, né, natural da convivência. Então, um professor colérico, por exemplo, ele tem que saber como um aluno que é melancólico consegue se relacionar com ele. Então, geralmente, um professor colérico, que é muito intenso, muito forte, assim, costuma falar alto, falar mais bravo, para o aluno melancólico, que é mais quieto, mais sensível, qual é o impacto desse professor na vida do aluno? Então, isso é super importante. Gente, estudar os temperamentos é muito legal, porque a gente fica conhecendo qual é o nosso temperamento, então a gente pega mais leve com os nossos alunos. Aí eu voltei, né, Rudolf Steiner, mas falando de Maria Montessori. Então, vocês vejam como ela se preocupava antes de qualquer coisa com a pessoa do professor, quem seriam as pessoas que trabalhariam com as crianças. Outro ser fantástico é o Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi, gente, também peço que vocês anotem e que vocês pesquisem, porque ele é o criador, né, do método das 100 linguagens da criança, que é da Reggio Emília, lá na Itália. Reggio Emília é uma região na Itália, onde o Loris Malaguzzi, que era pedagogo, ele desenvolveu no pós-guerra uma educação infantil maravilhosa. Hoje, com certeza, é uma das melhores educações infantil do mundo.
o mundo inteiro vai para a Reggio Emília, no Instituto Loris Malaguzzi, para pesquisar como eles fazem lá, como que é o processo de educação numa escola infantil. Então, vejam a importância da gente entender. Às vezes a gente acaba estudando mais pedagogos mais conhecidos, mas a gente tem que ir a fundo nesses pedagogos que trouxeram realmente um trabalho efetivo. E o Loris Malaguzzi, ele entendeu no pós-guerra que as crianças estavam ficando muito deprimidas, que as crianças tinham perdido, imagina, foi uma devastação total. A escola delas, lá da região, tinha sido bombardeada, então elas não tinham mais escola para ir. Então, ele começou a sentir o quanto era importante uma escola para as crianças. Aí ele, a partir daí, junto com várias mães que estavam sentindo esse mesmo processo, sentindo a tristeza da época, se reuniram e montaram uma escola com um escombro, com restos, né, do que tinha sobrado, montaram uma escola com perfil humanizador. Então, o que eu trago hoje para vocês é uma escola humanizada, não tem como a gente sair disso. Então, ele, através de todo esse estudo, ele percebeu que a criança precisava ser respeitada em todas as suas formas de expressão. E só um professor disponível, compreensivo, consegue respeitar as 100 linguagens das crianças. Tem uma poesia dele, acho que, se eu não me engano, o nome é 100 linguagens mesmo, da criança, que é linda. E nós temos também o Freinet. Esses, gente, são os que são objetos do meu estudo, que eu estudei para compor toda aqui a minha história, né? Mas a gente tem vários outros pedagogos e pesquisadores educacionais maravilhosos também. Mas eu quis trazer esses daqui porque é os que eu conheço bem a fundo. E o Freinet, que ele traz a experimentação. E se a gente está falando de educação infantil, a criança precisa experimentar. Então, a sala de aula, o Freinet via como um laboratório de aprendizagens, onde existia a livre expressão e a cooperação. Então, ele também dizia que a relação do professor e aluno deve ser horizontal, não deve ser mais aquela relação vertical, onde o professor é o centro da atenção e o aluno é um coadjuvante. Não. Para o Freinet, professor e alunos precisam ser protagonistas, os dois precisam estar no mesmo nível para se entenderem, o professor entendendo a criança, dando toda a oportunidade dela se expressar e crescer, e a criança olhando o professor como um agente facilitador. Então, sai daquele degrau, né, de que o professor é o detentor do saber, e a criança é uma tábula rasa que não sabe nada e que vai aprender com o professor. E hoje está totalmente contrário, né, gente? Porque com o avanço aí da tecnologia, a gente vê o quanto as crianças estão conseguindo se desenvolver. Porém, existe uma luz no fim do túnel aí, porque muitos pesquisadores falam, né, que a educação vai entrar numa crise enorme, e já está, lógico que está, a gente percebe já, né, quem já está trabalhando, quem já está dando aula, ou quem já faz estágio, percebe as dificuldades, né, da escola e as dificuldades que os professores estão passando. Porém, é um movimento que é único para o ser humano. O ser humano, ele precisa desse espaço. Então, ele precisa do espaço escolar. E esse espaço escolar, ele vai se adequar às novas exigências da humanidade, do que vai aparecer aí. Então, tem pesquisadores que dizem que em 10 anos o nosso sistema educacional vai estar totalmente já modificado. Tem os que dizem 15 anos, 30 ou menos, enfim, isso não importa. O que importa é que a gente faz parte, já que estamos aqui agora, fazemos parte de um movimento grande de expansão da educação, e temos que ser positivos quanto a isso.
A gente sabe que no Brasil a gente ainda não tem a valorização do professor. Se você vai lá na Itália, né, na Reggio Emília, por exemplo, os professores, eles são vistos como gênios, né, eles são respeitadíssimos. Você vai na Finlândia, na Noruega, os professores, vamos esperar, né, que a gente tenha uma hora aqui no Brasil esse reconhecimento. Vai ter que acontecer, porque senão nós vamos ficar com um número muito reduzido de profissionais que queiram trabalhar com educação. Por isso que eu fico muito emocionada de falar aqui com vocês hoje. Mas, enfim, esses, então, se vocês quiserem, né, pesquisá-los também, eles trazem grande contribuição para a sala de aula, para que a gente tenha empenho, né, uma boa eficácia em sala de aula. E aí, então, a Priscila estava me falando, né, que hoje o enfoque maior é na educação infantil, que eu amo, como já falei para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho do que é essa educação infantil, né, que é uma fase de experimentação, da prontidão. A gente precisa preparar essas crianças para os anos que virão na escola, para elas serem alfabetizadas, letradas. Então, é realmente a fase mais importante do desenvolvimento humano. É a fase dos jogos, da livre expressão, onde as atividades elas devem ser elaboradas com a intenção de proporcionar a imaginação. Então, o professor precisa fazer com que a criança crie telas mentais, imaginativas, para que elas possam criar, então, um ambiente favorecedor e facilitador da aprendizagem. E como a gente faz? Como a gente forma na criança essas telas mentais, onde ela fica imaginando o que está acontecendo? Através da leitura-fruição. E o que é leitura-fruição? É você contar uma história para a criança sem mostrar imagens. Então, o ideal é que o professor saiba várias histórias de cor e conte para a criança com detalhes, com movimentos, para que ela crie a imagem da história na cabeça dela. Isso, gente, tem uma função enorme, a leitura-fruição, porque faz com que facilite, com que o cérebro crie sinapses para que, quando ela for começar a ler e escrever, ela esteja amadurecida para isso. Então, decorar histórias, gente, é fato que o professor precisa fazer. Ou, se não, pode até ler o livro, mas não mostrar as gravuras, principalmente para as crianças até 4 anos. Não mostre gravura dos livros. Pode deixar os livros para elas manusearem e tal, mas na hora da história, não mostre a gravura. Ou primeiro conte toda a história, depois que elas imaginaram, olha só, o livro está aqui, esse livro que eu contei para vocês. Aí elas vão fazer uma comparação do que elas imaginaram com as gravuras do livro. Porque se a gente já dá tudo pronto para a criança, vocês concordam que elas não vão buscar na memória delas, na imaginação, construir essa figura. Então, se não há construção no cérebro, não há sinapse. Por isso que é importante que a criança crie bastante. Pinturas livres, os rabiscos. Mas a criança só rabisca. Rabisca, mas os rabiscos dizem muito, né? A garatuja diz muito da criança. Então, é importante, sim, que ela rabisque o chão com giz, as folhas, né? Evitar coisas prontas, nada prontos. Poucos desenhos para pintar, porque geralmente o professor de educação infantil enche a criança de desenho para colorir. Não façam isso, tenham consciência. Folhas xerografadas, nem pensar até os 4 anos. Nossa, Andréia, mas como? Não é eficaz. Não tem função nenhuma, a não ser matar tempo. Se você é um professor e quer matar o tempo, você dá folha de xerox, com desenhos impressos, com informações impressas para a criança. Faça outra coisa, melhor deixar ela na massinha, melhor deixar ela montando jogos de construção, melhor cantar, melhor contar histórias, do que dar uma folha xerografada para a criança. Não tem função nenhuma. E na prontidão, aí sim,
Aí a gente pode começar a inserir folhas com pouca informação. Então, você vai começar a trabalhar a letra A, por exemplo, você coloca só a letra A lá em cima da folha, só um Azinho. Aí você pode apresentar e falar, gente, vocês sabem o que representa esse desenhinho que está na folha? Então, olha só, essa é a letra A. Nós vamos começar a entender que essa forma tem um som. O que será que a gente poderia desenhar nessa folha que começa com A? O que começa com A? Aí deixa todo o espaço para que a criança produza, para que a criança desenhe. Aquelas folhas, gente, cheia de nomes, cheia de palavras, cruzadinhas, aquilo que a gente vê na internet, que a gente pega pronto na internet, não serve de nada, só serve para bagunçar a cabeça da criança e frear o processo de alfabetização. Acreditem em mim. Eles freiam essas folhas cheias de informação, elas freiam. É a mesma coisa que o alfabeto na parede. Ah, Andréia, pode deixar o alfabeto na parede? Desde do maternalzinho, pode deixar, não tem problema nenhum. Desde que seja a letra só. Não adianta lá colocar A, um avião, B, uma bola, B. Essa representação do desenho, ela funciona para a gente. A criança pode olhar aquilo e não achar que é um avião. Ela pode olhar lá o elefante e não identificar aquilo como elefante. Então, o alfabeto, ele tem que ser livre. Deixe as letras apenas. Depois, mais avançando, a criança com 6 anos, realmente, de fato, quando começar a alfabetização, aí vocês peçam para que a criança desenhe. Então, ela vai montar um alfabeto, ela vai colocar o desenho, ela vai representar o que ela acredita. Na letra A, o que é A? Amora, não sei, ela vai desenhar uma amora, ela sabe que ela desenhou uma amora porque foi ela que desenhou, não foi o professor. B, C, D, no F, eu vou desenhar uma faca. Ela desenha a faquinha, ela sabe que é uma faca. Então, ela vai buscar, o que eu desenhei nessa letra mesmo? Faca, é o F. Então, estudem sobre isso, sobre como apresentar essas imagens para as crianças. E a criança que foi sensibilizada e estimulada para a escrita e a leitura, e também o raciocínio, ela alcançará a alfabetização letrada, porque aí, gente, a alfabetização vai ter significado. Ô, Priscila, eu tenho quanto tempo ainda? Andréia, você tem aí mais uns 10 minutinhos. Então tá ótimo. Então, continuando, né, sobre a educação infantil, o espaço principal. Qual que é o espaço principal para uma criança que está na educação infantil? É fora da sala de aula. É o espaço principal. Então, se vocês estiverem numa escola que tem um espaço externo, que tenha jardim, que tenha um parque, que tenha... Procurem fazer as atividades fora de sala de aula. Escolham os momentos para a sala, que nem o lanche, lógico, o lanchinho é mais higiênico, sentadinho na mesa, então eles fazem o lanchinho na sala. A hora do soninho, se a turma ainda é pequenininha e ainda tem a hora do soninho, lógico, em sala de aula. As atividades onde a gente precisa utilizar a mesa como apoio, aí tranquilo. Agora, contação de histórias, músicas, cantar, gente, cantar. Vocês não imaginam o que favorece o processo de alfabetização. Os jogos, as brincadeiras, tudo isso fora de sala de aula. Aprendam a usar o espaço que vocês têm, aprendam na escola que vocês estiverem, identificar locais onde vocês possam trabalhar com as crianças, porque nada mais enfadonho do que ficar o dia, a tarde inteira, um período inteiro dentro da sala de aula. Então, usufruam esses espaços externos e façam com que a direção, a coordenação, entenda que quando você está fora de sala, você está trabalhando com as crianças, você não está só passeando, mas você está realizando realmente uma atividade para o desenvolvimento dessas crianças. Poesia, gente, principalmente quem está trabalhando, né, a criança com 4 anos, que está na prontidão, 4, 5 anos, na prontidão, tá lá, a criança está prestes a ser alfabetizada,
poesia, ensinem poesias. O professor Severino Antônio, que também é uma pessoa interessante para que vocês busquem, professor doutor Severino Antônio, ele traz a poesia para o processo educacional. Então, ele diz, nada mais poético do que a poesia. Então, pegar pequenos textos com rimas, isso causa na criança, para a criança, uma associação de palavras. Então, por mais que ela não saiba ler e escrever, mas quando ela fala, estava na janela com a blusa amarela, ela vai ouvindo as rimas e ela vai fazendo associações. Então, poesia, trabalhem poesia com as crianças. É lindo. Coloquem uma poesia no quadro, peça para que elas desenhem o que elas entenderam da poesia. É maravilhoso. E isso tudo vocês podem fazer fora do ambiente. Explorem a escola de vocês. Utilizem vários ambientes. Frenet dizia, a escola precisa ser laboratório. Se você ficar só na sala, você está depondo contra o seu próprio trabalho. Então, o professor está dificultando o seu próprio trabalho. E aí eu deixo dicas, gente, porque eu sou uma esperançosa de que os professores brasileiros comecem a ler, porque o que mais faz falta para os professores é a leitura. A nossa cultura não é de leitura, então, no Brasil, nós não temos essa cultura. Nas escolas, os alunos são obrigados a ler os livros. Mas agora com a internet, aí agora, então, tudo é culpa da internet. Então, por favor, se eu quero ser uma professora eficaz, se eu quero fazer a diferença no mundo, eu tenho que agir diferente. Tá? Todo mundo está no celular, mas algumas horinhas eu vou ficar no livro. Então, a gente precisa fazer isso. E hoje a gente tem, fazer propaganda aqui da Estante Virtual, que é uma loja de livros, onde nós encontramos os livros maravilhosos por R$5, R$6. Então, nem dá para falar que os livros estão caros, porque a gente encontra livros usados, assim, em perfeito estado. Eu compro todos os meus livros na Estante Virtual, em ótimo estado e por um precinho jóia. Então, gente, a minha primeira dica, você está fazendo pedagogia, você quer se tornar professor, professora, precisa ler A Inteligência Aprisionada, da Alicia Fernandes. Precisa entender. A Alicia Fernandes é uma psicopedagoga, e ela... Não vê. Isso aqui é é uma letra U. Alguém que está falando comigo? Pronto. Pessoal, vamos abaixar o microfone, por favor. Desliga o microfone, senão atrapalha a palestra. Então, Inteligência Aprisionada, a Alicia Fernandes, ela conta os casos, né, de crianças com dificuldade de aprendizagem, e é muito legal, porque você fica envolta nos casos, né, de como que ela vai solucionar casos de crianças que não aprendem de jeito nenhum. Então, por favor, leitura obrigatória. Diálogos com Régio Emília, que é da Carla Rinaldi, e que é trazendo a proposta, né, do Loris Malaguzzi, que é uma das principais educação infantil do mundo, mais eficaz que a gente tem na atualidade, também excelente. E tantos outros livros que falam sobre a Régio Emília, também leitura obrigatória. Aí depois ficou juntinho aqui, mas tem a Alfabetização e Letramento, da Magda Soares, que a Magda Soares é maravilhosa também. Ela é uma professora, uma pesquisadora que entende demais sobre alfabetização e letramento. A palavra letramento foi a Magda Soares que trouxe, né, para o âmbito escolar. Então, excelente também, livro fácil de ler e que traz uma compreensão enorme. E a coleção Textos Escolhidos, do Rudolf Steiner, gente, que são livrinhos pequenininhos assim, devem ter 15 páginas, são bem fininhos, mas trazem assuntos pontuais sobre a educação, sobre o espaço escolar, sobre o desenvolvimento emocional, espiritual, físico da criança.
Então, é excelente, esses livros são maravilhosos. Essas são as minhas dicas que eu tenho para passar para vocês nesse espaço curto, né, onde eu tenho tanta coisa para falar. Espero que vocês gostem. A Priscila se empolgue em me trazer novamente, Priscila, para falar sobre essa arte, sobre o amor de ser professor. Gente, isso vocês não têm ideia do ganho existencial que a gente tem quando a gente escolhe uma profissão, quando a gente escolhe ser exemplo para outros seres humanos em formação. Então, a gente participar do desenvolvimento humano, não há profissão mais maravilhosa do que a profissão do professor. E a gente precisa se valorizar, sim. O mundo aqui, o Brasil pode falar, não, os nossos políticos podem menosprezar a nossa classe, mas quem tem amor pelo ofício jamais vai se sentir abalada por todas essas incoerências que a gente tem. E eu queria me ver aqui, ó. Deixa eu ver, Priscila. Ô, André, é só você fechar a sua apresentação, para a apresentação. Oba! Aqui, que aí você vai se ver aí. Isso, aí agora deu. Pessoal, que palestra maravilhosa, quantas sugestões bacanas, novidades. Quem quiser falar com a Andréia, agora é a oportunidade. Levanta a mãozinha que ela vai chamando, né? Eu vou fazer o sorteio agora da Bolsa de Estudos aqui e também dos livros. Quantos livros vão ser, Andréia, que você vai fazer aí para nós? 3 livros. 3? Então, ótimo. Então, vai ser a Bolsa de Estudos, tá? E os livros. Ó, tem 500 pessoas inscritas, mas na palestra tem aqui, olha, um total de 179. Então, eu vou colocar todo mundo aqui, porque ele vai aparecer, mas se a pessoa não estiver na sala, não, aí eu vou passar a vez para outro. Eu estou aqui, vou fazer aqui o sorteio, coloquei o nome de todo mundo aqui. Andréia, fica à vontade, pode perguntar. Pessoal, quiser perguntar, quiser tirar dúvida, é a hora, tá? Fica à vontade, Andréia, pode chamar aí o pessoal. Levantou a mãozinha, você chama. Ó, o pessoal não tá levantando a mãozinha aqui para mim, não. Não, tá sim. Eu levantei, professora. Oi, Andréia. Que não tá aparecendo para mim. Cadê? Ó, Lidiane. Aqui. Oi, Lidiane, tudo bem? Tudo bom, professora? Boa noite para todos, para você. É um prazer conhecer meus amigos. A minha dúvida vai ser bem rápida, para não tomar muito tempo. Eu gostaria de saber qual é o tipo de ensino que é dado nas escolas, tanto públicas quanto particulares. Eu vi que a senhora colocou ali uma lista de pedagogos. Qual que é mais utilizada? Então, Lidiane, é muito vasto isso. A gente tem escolas com métodos próprios, né, que são baseadas nesses pedagogos. Então, a gente tem a escola, teve um momento do construtivismo, que hoje poucas escolas são construtivistas. Nós temos mais a pedagogia Waldorf, que funciona mais, né, com o construtivismo. A maioria, né, socioconstrutivista, onde a criança e o professor desempenham o mesmo papel dentro da sala de aula. É uma orientação horizontal, como o Frenet propunha. Então, é muito vasto isso. Cada escola tem sua peculiaridade, tem escolas montessorianas, a gente tem escolas que seguem algum tipo, que seguem Vygotsky, que segue, por exemplo, Piaget, que realmente analisam a construção do ser humano, as fases do desenvolvimento humano. Então, eu trabalhei em escola piagetiana e a gente tinha que entender muito bem a fase dos alunos para ver como que a gente iria trabalhar. Então, hoje, Lidiane, a gente tem uma vasta gama de métodos sendo trabalhados. A maioria, se a gente pega os materiais apostilados, então, sistemas didáticos
mais conhecidos, eles são socioconstrutivistas. Então, eles são baseados mais nesses pedagogos mesmo, que consideram a escola como um ambiente de experimentação. Às vezes, Lidiane, isso fica muito na fala e pouco na prática. Às vezes, a gente não vê na prática essa construção dos alunos acontecendo. Várias vezes eu vi, por exemplo, escolas ditas socioconstrutivistas, e a professora dando mais de 10 folhinhas xerografadas para a criança no dia. Então, não é. Existe um erro grande aí. As pessoas precisam entender. Por isso que o professor precisa saber a sua própria metodologia para ele se adequar à escola onde ele for trabalhar. E como é que a gente descobre isso? Por exemplo, eu ainda não trabalho em escola. Como é que eu me identifico com esse tipo de método? Você vai, logo que você começar a trabalhar na escola, você já vai entender. Uma escola em que a professora escuta os alunos, faz combinados com os alunos, onde ela faz trocas com os alunos, ela vai ser uma escola que está trabalhando o socioconstrutivismo, onde a criança e o professor são protagonistas do processo. Se você entrar numa escola onde a professora é extremamente rigorosa, onde ela coloca os combinados, eu quero que aconteça isso, 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 vocês não fizeram, onde ela é mais ditadora, onde ela dita as regras e não negocia regras, aí você vê que você vai estar numa escola tradicional, numa escola que ainda segue uma educação tradicional, onde o professor é o detentor do poder e as crianças estão lá subjugadas ao professor. Isso tem inúmeras escolas assim ainda, infelizmente. Mas você vai entender como é a escola, a forma com que os professores lidam com a negociação em sala de aula. Isso você percebe bem. Obrigada, era só isso. Parabéns aí pela palestra. Imagina. Pessoal, rapidinho, só falar quem foi o ganhador aqui da Bolsa de Estudos, vou colocar aqui para vocês. A pessoa se encontra aí, vamos ver aqui, ó, que saiu Jusilene da Silva Santos, tá aí, Jusilene? Que legal. Jusilene, tá aí, Jusilene? Se não tiver na sala, vou pro próximo, hein? Se não estiver participando da palestra, eu vou fazer outro sorteio, gente. Jusilene, não está? Eu vou esperar aí mais uns 2 minutinhos, não está aqui na lista de chamada? Se não tiver... A Flávia levantou a mão, Priscila. Pode falar, Flávia. Oi, boa noite, professora. Boa noite, professora Andréia. Boa noite, pedagoga Priscila. Boa noite. Então, boa noite, Flávia. Eu vou falar rapidamente, tá? A experiência que eu tive do magistério, eu estagiei com os pequenininhos numa creche aqui na minha cidade. O nome da creche eu até achei bom, porque fala sobre um autor muito importante, Monteiro Lobato era o nome da escola. Uma creche, né? E ela era bem pequenininha, bem acolhedora. Eu tive uma experiência muito boa na creche, por conta que eu fiquei com os pequenininhos. Então, o que eu fiz? Logo no meu primeiro dia de estágio, aí eu ia ficar o período inteiro, né, no meu primeiro estágio. Então, eu arrumei, eu sempre fui associada à biblioteca daqui da minha cidade, então eu fui lá e arrumei vários livros sem a leitura, era só visualização. Então, eu apliquei essas figuras para os próprios alunos fazerem a sua interpretação desses livros, e eles gostaram demais, porque toda criança, ela ela aprende pelo visual, né? Então, foi a primeira experiência que eu tive com os pequenos e eu gostei muito, eu me apaixonei muito pela educação infantil.
Aí, só que agora, no momento, eu trabalho com o 3º ano, mas eu gosto muito da educação infantil, porque eles gostam do desconhecido, né? Eles querem descobrir as coisas, querem perguntar e são muito curiosos. Então, eu gosto muito de trabalhar com os pequenos, e eu pretendo voltar para trabalhar com os pequenos, porque é maravilhoso, é gratificante trabalhar com eles. Eles são muito curiosos, tudo eles perguntam, entendeu? E eles têm uma imaginação que é só você dar uma imagem para eles, eles dali eles já fazem um livro daquela imagem. É muito bom. Isso que você está falando, Flávia, é um processo inverso, que você coloca a imagem para eles desenvolverem a história, que é maravilhoso também, porque eles vão aí formar sinapses cerebrais, porque eles vão, através da imagem, ter que criar a história. Então, é legal assim, quando a gente dá oportunidade deles fazerem parte do processo, a gente fica lendo e mostrando o livro, lendo a história e mostrando, a gente está dando tudo pronto para eles. Então, a interação é menor. Fazer isso de vez em quando, tudo bem. Mas para os pequenos na educação infantil, a leitura à fruição, ela é a que mais desenvolve a criança. Então, muito legal isso que você fez. Andréia, só um minutinho. Só um minutinho, gente. Eu fiz um sorteio aqui. Marcelim da Silva Freitas se encontra. Se não se encontrar na sala, eu vou ter que fazer outro sorteio, gente. Não está? Então, vou ter que fazer outro sorteio, porque, ó, eu fiz da Jusilene, não está, e nem do Marcelim. Então, vou fazer outro sorteio. Pode seguir, gente. Tem mais uns minutinhos. Tem a Alexandra, que levantou a mão. Boa noite, professora. Boa noite, Priscila. Boa noite, amor. Boa noite. Uma dúvida a respeito da dica que eu super amei, de não dar nada impresso para os pequenos já só colorir. A minha pergunta é, com a tecnologia, isso se torna um desafio, né, professora? Como que a gente faz em relação a isso? Porque eu imagino que as crianças, eu não sei como está a educação hoje em dia, mas eu imagino que as crianças vão com o celular para a escola, não vai? Depende da escola. Tem escola que não deixa a criança... Geralmente, educação infantil não pode. É proibido o uso do celular. As crianças maiores, o Fundamental 1, 2, tem escolas que deixam utilizar o celular na hora do intervalo, algumas durante a sala de aula, mas as que deixam em sala de aula não estão tendo tanto sucesso assim, não. Eu acredito, pelo menos as escolas que eu dei aula, as escolas que eu vou dar palestra, os alunos não podem ficar com o celular no período de aula. Aí fica mais fácil, né, aplicar a dica da professora. Sim, e aí, Alexandra, olha só que legal. Dá para a criança uma folha colorida para ela rasgar. Só isso. Ó, pica, vamos rasgar, e dá várias, e pega colorida e rasga. Depois a gente vai lá, vai fazer uma colagem, aí você delimita espaço numa folha, ó, vocês só podem colar o vermelho aqui. Ó, aqui só o amarelo. Dá tinta, existe tantos elementos, palitinho, aquela coisa que a gente fazia quando a gente era pequenininho, colar palitinho de fósforo, papelzinho picado, recorte, se a criança já está na fase de recortar, o que a criança mais gosta é recortar. Recorta. Hoje a gente não tem tanta revista, mas peguem no supermercado aqueles folhetos de propaganda de produtos, levem para a sala de aula, façam eles recortarem, façam montagem, não deem material pronto, não deem atividades xerografadas, principalmente as de internet, que tem 1001 informações na folha. A criança não consegue entender aquilo. Nós entendemos porque já somos alfabetizadas. A criança que está em processo de alfabetização é um monte de rabisco, é como se ela estivesse vendo uma coisa toda rabiscada. Então, dê uma folha em branco e crie coisas com as crianças nessa folha em branco. Cola,
pinta, rasga, remonta, faz quebra-cabeça, pega esses folhetos do supermercado, corta em 3, em 4, embaralha, pede para elas colarem numa folha sulfite ou numa cartolina, enfim, tem inúmeras atividades que, de repente, olha, a gente pode fazer uma palestra só de sugestões de atividade, Priscila, vou te enroscar. Sim, vamos fazer isso aí, hein? Sim, amei, professora, muito obrigada. Professora. E eu gostei porque a professora falou que dá pra gente saber o que a criança às vezes está sentindo naquela hora, porque o desenho diz muita coisa, né? E amei a dica, professor. E eu quero ouvi-la novamente. Por favor, Priscila, solicite a presença da professora de novo. Pode deixar, pode deixar. Pessoal, rapidinho, Professora. só mais um minutinho aqui, porque já é a terceira vez que eu faço, estou pegando a lista só de quem está aqui, tá? Senão eu vou ficar a noite inteira fazendo aqui de 500 pessoas e não tá, né? Ó, vamos ver aqui, essa pessoa está aqui, ó. Essa pessoa que eu fiz sorteio está aqui. Cadê? Quem ganhou a bolsa de estudos foi... Cadê? Daniela Fernandes. E aí, Daniela? Se pronuncie, Daniela. Danila É Danila, não. É Danila, perdão. Danila, Parabéns. Danila. Cadê a Danila? Cadê a Danila? Você... Danila tá aí. Fala seu nome completo, é Danila Paiva. Danila Paiva. Deixa eu ver aqui, escreve seu nome aqui no chat. Tá, vou escrever. Escreve aqui para mim. Parabéns, Danila, você ganhou uma bolsa de estudos na pedagogia aqui, na pós-graduação. Nós vamos entrar em contato com você. Escreve o seu nome aqui no chat, por favor, tá? Escreve o nome aqui para mim. Pessoal, vou fazer o sorteio dos livros também, senão não vai dar tempo, porque vocês têm aula. Danila Santos Fernandes, ok? Danila Santos. Ô, Priscila, você vê aí, porque nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então, André, porque eles têm aula agora 8 horas, senão dá problema, sabe? Eu vou pedir para os alunos, se puder pôr seu e-mail aqui, ou seu WhatsApp, algum canal que eles possam entrar em contato, né? Cada vez mais, tirar dúvidas. Nós vamos trazer em um outro momento, mais ainda, a professora Andréia, que é a escritora, que vai estar aí em outro momento, trazendo mais sugestões, e vou estar fazendo agora o outro sorteio aqui, gente. Vamos lá, então. Peraí, do livro agora da professora Andréia. Vamos lá. Que ela tão, né? Vamos ver quem que vai ganhar agora. Ó, Mirna Sampaio. Mirna, você ganhou um livro da professora. Mirna. Foi a Mirna, foi o primeiro livro. Aqui, obrigada, boa noite, André. Gente, Mirna. Eu estava com a mãozinha levantada para perguntar um negócio, para perguntar não, para falar com a professora André. Mirna, você ganhou um livro da professora. Mirna. Você vai ficar craque em temperamentos, hein? Você vai descobrir o seu temperamento e o dos seus alunos. Ô, Mirna, escreve seu nome completo aqui para mim, por favor, Mirna. Eu sim, obrigada, Priscila. Escreve aqui, por favor. A Mirna foi a primeira ganhadora do livro. Vamos ver agora a segunda ganhadora aqui, ou ganhador. Viu, gente? Só mesmo quem está participando da palestra que vai ser contemplado ou contemplada. Vamos ver agora. Deixa eu ver aqui. O próximo foi Lidiane Santos. Você ganhou, Lidiane, o livro também. Lidiane, parabéns também. Olha que delícia, Lidiane. Foi a ganhadora. Caramba, eu nunca ganho nada, gente. É a primeira vez. Lidiane, parabéns. Você merece, participativa aí, né? A gente fica feliz também. Lidiane, coloca seu nome completo aqui para mim também, Lidiane. Ou me coloca, gente, vocês me chamam no WhatsApp, tá? Mirna, Lidiane. E vamos lá, outra. Vamos ver aqui o outro ganhador ou ganhadora. Último livro. Torce aí, gente. Torce aí. Vamos lá. Sueli
Ih, quanta Sueli que tem na sala? Aí tem que ver quanta Sueli que tem. Se tiver só uma, é essa Sueli aí que ganhou. Deixa eu ver se tem mais do que uma Sueli. Tem uma Sueli aqui. Tem só uma Sueli na sala? Hein, pessoal? Eu mesmo. Sueli, boa noite. Você ganhou um livro da professora Andréia, Sueli. Parabéns. Obrigado, Glória. Sueli, coloca seu nome aqui, Lidiane Mirna. Me chama no WhatsApp, vocês três. Preciso do nome completo. Obrigada. Manda para mim agora, viu, gente? Por favor. WhatsApp? Manda para mim lá no WhatsApp, tá bom? Viva! Ô, Priscila, a professora Andréia está colocando o Instagram dela aqui, ó, Instagram Andréia Cassone. E coloquei o WhatsApp também. Olha lá, o WhatsApp dela. Ela vai ter um imenso prazer em estar respondendo vocês, dando mais sugestões. Segue a professora Andréia, escritora lá no Instagram dela, tá, gente? Quem não conseguir responder as perguntas, gente, pode me escrever pelo WhatsApp que eu respondo, tá bom? Aí, ó, viu? Então, conte com a André que ela está junto aí com vocês, tá? Então, a ganhadora dos livros foram Mirna, Lidiane e Sueli. E o da Bolsa de Estudos, a Danila Santos Fernandes, tá bom? Parabéns, nós estouramos o tempo, são 8h05, gente. Estouramos tempos, todo mundo para a sala de aula. Andréia, beijo no coração para você. Pessoal, parabéns pela participação de todos vocês. Estou muito feliz com a participação de todos, tá? Obrigada, Priscila, pela oportunidade. Gente, adorei ficar esse tempo com vocês. Olha, boa sorte nessa jornada que vocês escolheram. Obrigada, Andréia. Fica com Deus. Muito obrigada, alunos. Parabéns. E todos correndo para a aula, que já começou a sua aula, hein? Vamos lá para a aula. Não perca a aula. Obrigada, Andréia. Tchau, tchau. Obrigada.